Bom dia, Eliane, bom dia, Márcio, bom dia, Nara, bom dia, Jaque. Bom dia. Agora nós vamos para o item 241. A gente já viu a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Agora vamos ver o que nos diz aqui sobre a possessão. Então, pode ler para nós, Eliane? Posso. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a influência deles chegava ao ponto de produzir a perturbação das faculdades da vítima. A possessão é, para nós, sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar o termo possessão por dois motivos. Primeiro, porque seria preciso acreditar na existência de seres criados para o mal e perpetuamente votados a praticá-lo, enquanto que, na realidade, existem tão somente seres, mais ou menos imperfeitos, e todos passíveis de se melhorar. Segundo, porque implica na ideia de um espírito estranho se apoderar de um corpo físico, formando uma espécie de coabitação, quando, na verdade, o que existe é apenas constrangimento, e a palavra subjugação exprime perfeitamente essa ideia. Assim, para nós, não existe possessos, no sentido comum do termo. Existe somente obsediados, subjugados e fascinados. Item 242. A obsessão, conforme já dissemos, é um dos maiores entraves à mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais as providências utilizadas para combatê-la, porque, além dos inconvenientes pessoais que ela acarreta, é um obstáculo incontestável à pureza e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que se apresente, é sempre o resultado de um constrangimento. E esse constrangimento jamais pode ser exercido por um bom espírito. Assim, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, ela traz alguma coisa de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que pareça ser duvidoso. Até aí tá bom. Agora vamos comentar. Então, nós vimos o 241 da possessão e depois aqui da obsessão de uma maneira em geral. Alguém tem algo a comentar sobre o que foi lido até aqui? E sobre esse tema, mas fora da leitura sobre a possessão, nós vimos que o livro dos médiuns ele foi lançado em 1861, 62. Bom dia, Lucas, Silvia. E, posteriormente, daí a gente encontra tanto na Revista Espírita como também no livro A Gênese, e com a evolução, com a continuação dos estudos de Kardec, como aqui ele diz que ele não aceitava o termo possessão, porque a situação se encaixava exatamente em subjugação. Só que depois, mais tarde, ele reformula o seu pensamento, ele avança, dizendo que tem casos que existe uma possessão, não aquela de que muitos dizem, como a demoníaca, que um toma conta eternamente, assim, ou para sempre, de uma maneira, mas ele aceita mais tarde a possessão.
Então, daí pode até alguém diz, não, tem contradição entre o livro dos médios e a Gênese, num Kardec aceita e no outro não. Só que, se a gente for lá na Revista Espírita e ver, é uma evolução. Até nesse ponto ele estava com essa visão. Mais adiante, ele explica melhor, é uma coisa que a gente, o nosso estudo aqui não é de um estudo aprofundado, é um tema assim, mas fica aqui a dica para ver na revista Espírita, a partir daí do lançamento, depois o que tem sobre, e também na Gênese. Então, até mais tarde eu vou ver qual é a edição da revista e colocar na Gênese, daí para cada um procurar, daí ver o que tem sobre o assunto. Daí. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse item, ele fala ali que é ali na segunda linha, que a obsessão é um dos maiores escolhos da mediunidade, né? É também um dos mais frequentes. Assusta um pouco isso, né? Porque a gente fica pensando, nossa, porque tu lê a respeito, tu compreende o que é, e ele é um dos mais frequentes, ou seja, é o que mais acontece, né? Para a gente ver a dificuldade que é de a gente se manter no caminho, né, da espiritualidade, a exigência que a gente não pode baixar a guarda mesmo, porque mesmo aquelas pessoas que estão estudando, estão buscando ter a compreensão, não estão livres, né? Com certeza. E a gente viu ali, que principalmente a obsessão simples. Quem é que está livre? E não é não é o médium. É todos, porque todos somos médios, porque todos têm essa influenciação de espírito. Quem é que está sempre rodeado só de espíritos elevados, superiores, que não têm pensamento negativo, que não atraem em algum momento espíritos inferiores? Então, é uma coisa que a gente está sujeito diariamente. Então, nesse sentido, por vários momentos, a gente é obsidiado com obsessão simples. Assim como muitas vezes, às vezes até com a maior das boas intenções, a gente obsidia alguém, ou encarnado ou desencarnado. Então, toda vez que a gente quer impor o pensamento, a maneira de pensar, quer impor as coisas, não deixa o outro exercer seu livre-arbítrio, a gente está sendo um obsessor. Às vezes, a gente nem está querendo mal, mas só em não deixar a pessoa desenvolver conforme o seu raciocínio, seu livre-arbítrio, já seria uma obsessão. Só para mostrar para a Vanessa a versão do livro e a página que está. Beleza. O item 241 e 242 foram lidos agora. Alguém mais? Da página 97. Eu acho que o da Vanessa é letras grandes, aquele. Sim, da 397. Página, 397. Mais alguma observação? Na partezinha final ali também, que alguém que está obsidiado quando recebe uma comunicação, como é que ele tem que receber essa comunicação? Como vamos interpretá-la? Essa parte tinha me chamado a atenção também, né? A gente não pode dar muita ênfase, né? E se falou alguma coisa que é bom, pega aquilo que foi bom, mas acho que não. Os outros não podem dar tanta ênfase, né? Para aquela comunicação. Ela não merece uma confiança, ali, então, ela merece uma desconfiança, mas que ela pode ter coisa boa no meio. Isso aí pode, mas, então, se
se toda a comunicação deve ser analisada, independente de quem seja. Agora, se sabe-se que está vindo de uma pessoa obsidiada, seja sessão simples ou uma fascinação, principalmente, então o cuidado tem que ser redobrado. Daí justifica uma desconfiança maior. Então, agora, confiar cegamente não se confia nunca, né? E aí, para começar, acho que a pessoa que estava obsidiada não pode, né, participar do trabalho de ficar afastada e fazer o tratamento. Mas, e seria tão simples assim, né? É que eu ia falar. Coração não, tu tá obsidiado, tu não tá, tu não. Será que é assim? É isso que eu fico pensando, né? Também até que ponto a pessoa sabe, né? A pessoa tem que se reconhecer, ver que não está normal. Uhum. É isso que eu ia falar O agora. fascinado você conhece? O fascinado. Eu ia falar isso do autoconhecimento, né, que Pior. fala da reforma íntima, né, qual é o maior objetivo da nossa, na doutrina espírita, é a nossa reforma íntima. Eu acredito que a única pessoa que realmente pode fazer essa avaliação a fundo é o nosso eu superior. Quando a gente se conecta, quando a gente está firme. Isso não quer dizer que a gente não vai buscar ajuda, ouvir, né, e fazer essa avaliação. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Sempre avaliar. Ele fala ali rejeitar tudo que é duvidoso. Então, só que isso exige de nós mesmos um bom senso, né? Um equilíbrio. Só que para a gente fazer essa avaliação, a gente tem que estar bem com a gente, com as nossas emoções, e a gente tem que se conhecer muito. O autoconhecimento realmente é muito necessário, porque muitas vezes a gente pode desequilibrar e se a gente não reconhece as nossas emoções, não reconhece ao que nós estamos reagindo, a gente abre espaço para qualquer outra coisa. Então, eu acho que o nosso eu, firmar o nosso eu superior é a nossa tarefa aqui como espírito, até o fim, sabe? E daí buscar, claro, tudo que a gente vê na doutrina, os pensamentos elevados, a leitura, os grupos de estudo, buscar outras coisas, mas lá dentro, eu acho que da gente, no fundo, a gente tem algo que desperta, assim, porque eu acredito muito que nós chegamos aqui, o nosso espírito, ele tem uma força incrível, até porque a gente já viveu muitas vidas, e a gente tem que confiar também nisso, sabe? Então, essa confiança no nosso eu superior e fazer essa avaliação, né, criteriosa. E ouvindo pessoas que também já estão com um caminho mais firme, às vezes, né, porque sempre tem pessoas que estão na nossa frente e tem pessoas que estão atrás. Eu acho que a humanidade não evolui, o espírito não evolui. Se todo mundo evoluísse, né, em equilíbrio, seria perfeito, mas não é o que acontece. Mas eu acho que a gente está no caminho, já é um grande passo, assim, buscar esse equilíbrio, mas principalmente o autoconhecimento, porque a gente tem que fazer essas escolhas, porque isso daí vai gerando independência emocional. Se a gente tem independência emocional aqui, com os encarnados, vamos dizer, a gente vai ter também com a parte espiritual. Porque se a gente entende que nós somos todos espíritos, uns estão encarnados e outros não entendem, como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Eu acho que nós aqui, as experiências que a gente vive no dia a dia, as pessoas que chegam, os conflitos que vêm para a nossa vida, são a nossa maior escola, né? Gustavo? Bom, que é o que a Maristela acabou de falar, no fim das contas, é bem isso, estava pensando, eu lembrei agora, nessa última frase dela, de uma comparação que eu vi ontem, né, no sentido de que, pegando tudo que foi falado até agora, justamente a gente tem momentos diferentes da nossa vida, e dependendo do momento a gente pode estar com uma energia mais baixa e a partir disso, como o seu marido comentou, nós não tem como nós evitar ter, de alguma forma, não deixar se aproximar de um espírito que tenha com uma intenção um pouquinho, às vezes, muita negativa. Mas, ao mesmo tempo, se nós for pensar o porquê que essas coisas acontecem, tudo é para a nossa evolução. Eu vi uma comparação ontem de eu levo meu filho para vacinar. Ele,
Para ele aquilo ali é horrível, né? Ele esperneia, ele faz, acontece, eu seguro ele à força e deixo uma pessoa estranha, teoricamente, fazer o mal para ele. Mas eu sei que aquilo é bom, né? Então Deus faz a mesma coisa com nós, né? Ele vai segurar nós vamos espernear. Lá na frente a gente vai entender que aquilo ali é bom, mas parte do nosso próprio entendimento. Então isso é a mesma, é uma comparação que eu acho que é válida nesse sentido. E agora foi bem pontual o que o Gustavo falou no final, né, no caso da vacina, no caso do filho de fazer o bem, e lá, depois dos estudos da Revista Espírita e na Gênese, Kardec também chega a dizer que essa possessão, às vezes, acontece não só por espíritos inferiores, porque aqui nós temos que a obsessão acontece por espírito inferior, pelos superiores ela não ocorre. Agora, a possessão, em certos casos, ela pode momentaneamente acontecer até por espíritos superiores. Seria um caso equivalente a esse que o Gustavo falou. Às vezes é tão necessário haver uma certa contenção, uma paralisação daquele espírito e algum outro espírito, né, agir ali, que pode sim acontecer daí, mas ele chegou a essa conclusão mais adiante, que em casos muito especiais, muito raros também, mas que podem ocorrer. Eliane, Márcio, seu Júlio, dona Sandra, outros aí que não falaram ainda, as Jaques, a Nara, o Lucas, Vanessa, podem falar aí, fiquem à vontade. É só lembrar que geralmente a gente imagina que para chegar num ponto da influência espiritual ser tão imensa, a gente muitas vezes não percebe que ela é construída ao longo de tempo. Porque para a gente chegar a um ponto da gente perder ou perder não, mas ser influenciado ao ponto de não conseguir resistir a sugestões do plano espiritual, a gente passou por várias etapas da desistência da nossa vontade em detrimento da vontade daquele que nos obsedia. E aí a gente imagina que é uma coisa automática. Ah, não. Agora ele está desse jeito. Na verdade, isso foi uma construção da influência, da assimilação dos pensamentos, né, daquele pensamento intrusivo que tu aceita, tu não questiona, tu pensa, tá, mas eu não faço isso. Ah, eu não penso assim. Então são sugestões que vão vindo, tu vai acatando, vai aceitando, paulatinamente aquilo vai se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais difícil de tu antepor, porque vai assimilando e aceitando aquilo. E nós, como estudiosos, que estamos em estudo e que também somos, de alguma forma, colaboradores do trabalho, nós recebemos essas sugestões diariamente. Já não está livre, muito pelo contrário. Né? Por nós estarmos nos preparando para ser pessoas melhores, nós estamos abrindo mão do que a gente já foi. Nossos companheirinhos de jornada que não querem que a gente se afaste deles. Então a gente ainda recebe esses convites de ai, hoje está frio, ai, hoje não tá, mas essa dorzinha, mas eu tenho que fazer não sei o que pode fazer depois. Então são pequenos detalhes que vão minando a nossa vontade, o nosso ânimo, nossa disposição, nosso interesse. Então, obviamente, a gente vê o ponto final da subjugação e da obsessão, mas, na verdade, isso acontece diariamente, aos pouquinhos, com pequenas sugestões para nos desviar, nos tornar mais suscetíveis a não querer, não aceitar, achar difícil, achar ruim, achar trabalhoso. Eu lembro que tem... Eu não vou saber exatamente o contexto da história, mas eu lembro de uma situação que contaram em algumas das reuniões de administração, onde um membro, não era nem do Fé Esperança, um membro de uma casa estava se afastando do trabalho. E aí um dirigente daquela casa veio conversar com aquele rapaz, assim, mas poxa, que pena que não está indo, não está participando e tal. Pois é, não está podendo, não estou podendo, não sei, não está difícil, não sei o quê. Aí eu falei, olha, lembra que o Centro Espírita é como se fosse uma lareira.
E ali está todo mundo aquecido uns aos outros, mantendo bem quentinho o ambiente, tudo protegido. Quando tu tira aquele carvão daquele ambiente, que no caso somos todos nós, e retira ele daquele local, a tendência é que aquele calor vai esfriando. Ele fica mais suscetível ao frio que está lá fora. Né? Então vem, te esforça, vamos voltar. Quem sabe daqui a pouco tu começa a criar ânimo e vontade de novo. E assim resultou no caso mesmo, né? Então, essas sugestões de nos afastarmos, de acharmos difícil, acharem complicado, acharem ruim, isso não é só para o estudo, eu digo para a vida, assim. O desânimo, muitas vezes, é uma influência mínima. Claro, pode ser predisposição orgânica, né? Mas também é um convite que nos é dado e às vezes a gente aceita sem nem subjugar, nem, né, raciocinar, né? Da onde é que vem esse pensamento, que na verdade não é nosso interesse, mas a gente aceita, né? Agora, o Lucas falando sobre isso aí, fez eu lembrar de um coordenador de estudos lá de Santiago, na época que a gente ia lá. Ele até comentou sobre isso aí mesmo que está falando. Tinha uma professora que ela dizia que tinha dias que ela não tinha vontade de ir no centro espírita, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade até de fazer o trabalho dela dentro de casa. E aí ele disse assim que quando aparecesse essa dificuldade, esse desânimo, essa falta de vontade de procurar as coisas boas, que aí que ela tinha que fazer o contrário, aí que ela tinha que ir nos estudos, ela tinha que ir no centro, ela tinha que fazer todas as coisas que ela usava fazer no dia a dia, porque aquilo ali poderia até virar numa depressão. E aí pode também acontecer a obsessão, né? Já aos pouquinhos vai continuando, quando vê está numa obsessão, devidamente por causa do desânimo, né? Isso tudo é difícil. Hoje eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, não vou no centro. Então, isso aí a gente tem que ter cuidado, orar e vigiar. Não, e isso que vocês falaram, na verdade, né, nos chama a atenção da importância do grupo, né? Porque eu não sei como é que é para vocês, mas eu sinto assim que quando tem um grupo, quando tem alguém, é mais fácil para mim seguir do que quando eu tenho que fazer algo só eu, né? Como vocês acabaram de falar, quando depende só da gente, né? Eu tenho que fazer um trabalho, eu tô aqui, eu tenho que fazer, beleza? Exige, tem que sentar, tem que fazer. Eu tenho o grupo de estudo no domingo, daí eu tenho lá no sábado, ok? A gente, como fica mais quentinho, como o Lucas falou, porque a gente sente daí aquela energia de que todos estão naquele compromisso, né? Como a gente precisa ter isso, porque esses parceiros, amigos, eles entram em sintonia com o que está dentro da gente. É muito mais fácil, às vezes, imagina eu estou aqui na praia, domingo de manhã, Maristela, vamos para a praia. No sábado de tarde, Maristela, vamos não sei aonde. Quando a gente firma, não, nesse horário ou nesse dia eu não posso, eu tenho tal coisa. A gente já firma no início, né? Mesmo que venha o parceiro encarnado, vamos dizer, né? Ou os encarnados, já vem aquilo ali, não, mas é meu compromisso, eu não posso. Tipo, no sábado eu tenho que sair às 4h30, por aí eu já tenho que ir para lá, eu vou voltar às 8 da noite, porque lá o grupo de estudo é das 5 às 6, e a palestra é só das 7 às 8. Mas eu não volto para casa, porque é longinho, né? Daí não vale a pena eu ir e voltar, eu vou estar mais em função. Então, eu já sei que eu tenho que ir para lá e ficar, e só vou voltar às 8 da noite. Mas, assim, quando a gente firma e a gente sabe como isso nos faz bem, vai vir, vai. Claro que isso não quer dizer que de vez em quando, que nem semana que vem eu vou para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu vou viajar, vou ficar um final de semana lá fora. De vez em quando a gente não vai, tem um compromisso, eu quero atender aquilo. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque pode nos afastando, sim, né? Sempre vai ter algo, né? Sempre vai ter algo, que é bom de fazer e que também não está errado, às vezes, de fazer. Mas a gente entende que se manter na caminhada é um desafio, né? Agora eu troquei a palavra, não falo mais exigente, agora eu troquei por desafiador, para ficar mais bonito. Então, não é exigente, é desafiador a gente ficar no caminho da espiritualidade, da mediunidade, do bem, mas é gratidão mesmo, né, por ter o grupo, por ter nós aqui, por ter uma casa espírita, por nós sermos mais pessoas querendo buscar esse autoconhecimento, né? Pegando a deixa um pouco de cada um aí, na verdade, a gente tem que
não é só com o desencarnado, no encarnado mesmo a gente tem que aprender a dizer o não, dizer o sim, não, não é o momento, não, não é por aí, para depois a gente conseguir tentar entender o que é essa parte do desencarnado, né, de quem precisa de ajuda, quem está influenciando, nos influenciando, né, como eu acho que começa por aí, né, eu acho que seria isso, tanto encarnado como desencarnado também, a gente tem que ter um direcionamento também, né, e saber o que é, o que não é, o que é bom para si também, né. Márcio, agora eu tô falando, né, eu lembrando, assim, esse ano passado, meu Deus, eu era a pessoa mais obsidiada da face da Terra, porque eu não sabia dizer não, eu não sabia, né, eu fui buscar terapia, para eu fazer terapia comigo mesmo, para aprender isso, sabe, então foi anos, assim, né, faz muitos anos que eu assumi esse compromisso da terapia, e eu vi que o autoconhecimento era tão necessário das minhas emoções, que eu resolvi estudar, e eu resolvi ser daí, né, eu terapeuta, em face disso, mas é uma caminhada, né, que começou lá atrás, justamente por isso, eu não sabia, daí tu acaba atendendo a vontade dos outros, e quem sofre é a gente, daí sofre aqui encarnado, e com certeza obsidiado também, né. Vamos continuar, então, vamos passar para o item 243 aqui, que daí é os caracteres da obsessão. Pode ler para nós, dona Sandra? Sim. (243) Reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. 1. Persistência de um espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. 2. Ilusão que não o bastante a inteligência do médium impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. 4. Confiança do médium nos elogios que lhes dão os espíritos que se comunicam por ele. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. 6. Levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Qualquer constrangimento físico, dominando a vontade e forçando a agir ou falar a seu mau grado. 9. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si, e dos quais é a causa ou objeto. Continuar ou parar? Nós comentar aqui sobre, então, os caracteres ou as características da obsessão. Alguém tem algum ponto que achar relevante comentar, ou alguma dúvida, alguma pergunta? Eu achei um ponto em específico que ele tratou das diversas métodos de comunicação, né? A gente acha que a obsessão é um pensamento intrusivo, a gente ouve algo, né? Mas aqui ele relata que, na verdade, até a compulsão pela escrita ou efeitos físicos que acontecem na desordem do ambiente também são processos obsessivos. Ele trata de todos os tipos de comunicação aqui nos relatos dele aqui. Então, é uma coisa que a gente geralmente, no primeiro momento, a gente não percebe, mas realmente, imagina um médium que tem a habilidade, né, de comunicação mecânica, né, de escrita. Ele não tem, por ser mecânica, a ferramenta, o braço dele tem a oportunidade de ser conduzida contra a sua vontade imediata, né? Mas existe um respeito ao trabalho, à atividade, não é simplesmente a qualquer momento, né? Tem uma condução do trabalho.
No momento que tu tem um impulso que não é adequado ao ambiente, ao local, à proposta, é de se pensar nessa possibilidade. É uma coisa que eu, no primeiro momento, li isso aqui, meu Deus, é verdade, imagina, né? A pessoa tem a faculdade e do nada começa, né, daquele impulso de querer se comunicar a revelia, assim. Não é saudável, né? Esses locais, ambientes se preparam para isso. Eu penso, né, diante de tudo isso, que o médium tem que ter um domínio, né? A partir do momento que ele não tem um domínio sobre qualquer comunicação, ele está com uma obsessão, uma possessão, né? Vamos dizer, diada, ele tem que ter por mais que o espírito queira, tipo, gritar, bater na mesa, eu acho, assim, um exemplo, né? Eu acho que o médium, ele tem que ter esse domínio. A partir do momento que ele não tem esse domínio, eu acredito que seja, então, uma obsessão, né? Ele não consiga controlar, é dominado e age conforme o espírito, né? Gustavo? Mas agora pensando, até na minha casa não tem, e se foi comentado nas últimas 2 reuniões que eu não participei, até peço desculpa que também não vi, não assisti ainda. Mas e daí como funciona, por exemplo, uma palestra de desobsessão? É qualquer ponto específico da doutrina do evangelho que a pessoa que o palestrante pode trabalhar, ou tem algumas situações específicas? Não, para desobsediar nós temos que falar sobre tal coisa, por exemplo, porque pode ter, como a gente falou, tem diferentes níveis de obsessão. Ali numa palestra, por exemplo, de obsessão, tu pode ter um monte de pessoas com diferentes níveis, digamos assim, né, Ele, no caso, as palestras, dificilmente ela é direcionada para um tratamento específico do obsidiado. Então, o que nós temos hoje, já tá, no Espiritismo está diminuindo aquelas sessões de desobsessão, onde era uma sessão uma sessão mediúnica para desobsessão, para ver a evolução. Lá atrás, um tempo atrás, trazia-se o obsidiado para dentro da reunião mediúnica. E muitas vezes o espírito obsessor se comunicava por ele mesmo. Veja o livro Os Domínios da Mediunidade. Lá estão os exemplos. Era como era feito naquela época. Depois, com o andar, a evolução, você viu, não. O obsidiado não deve participar dessas sessões, porque às vezes até aquelas próprias comunicações traziam uma maior dificuldade. Então, daí ele passou a ser atendido com passes, com orientações, daí orientado a assistir palestras, mas palestra pública normal, não era feita uma palestra especial para ele. E assim começava o atendimento e era feito uma sessão de desobsessão onde se evocava o espírito obsessor para aquele tratamento. Muitas vezes até era feito com a intenção de retirar o espírito, de afastar daquele obsidiado. Hoje já é bem menos esse tipo de reunião, que ainda a gente sabe que as mudanças são demoradas, nós temos também até uma resistência à mudança, mesmo que seja para evoluir. Então, hoje, já normalmente o quê? Procura-se o esclarecimento dos dois, tanto do espírito, a evangelização dos dois, porque aí se há essa união dos dois, os dois precisam ser evangelizados. Então, é porque há algo entre eles que precisa ser solucionado e não é retirar o espírito, porque que os dois se melhorarem juntos, e assim, então, nesse sentido, que daí hoje as palestras, quando fala disso, procura daí trazer a evangelização. Então, o aprimoramento pessoal, e isso tanto do obsessor como do obsidiado,
porque não há diferença, os dois são espíritos, os dois estão em evolução, cada um tem a sua parcela ali naquela situação ali, não se sabe na realidade quem é o algoz e quem é que é vítima, e normalmente não existe vítima, os dois são, ou, por outro lado, os dois são vítimas do engano, do atraso, então os dois precisam de auxílio, e os dois são irmãos do mesmo jeito, que merecem toda a atenção, então, que nem digamos, o irmão mais velho, quando os dois irmãos mais novos estão brigando, o que ele faz? Chega lá e tenta apaziguar. Então, a nossa função é essa, é apaziguar, mas não briga, vocês são os irmãos. Meu pai e minha mãe nos colocava abraçados no sofá até cansar o braço. Então, às vezes, até que se abracem com carinho, aí, às vezes depende de um certo tempo. Né? Já que, pode falar? Não, eu pergunto uma curiosidade. Se esse tipo de procedimento que tu falou agora sobre evangelização é aplicado no caso de um médium que participa da mesa e dá sinais assim de estar sendo obsediado, né? Como foi falado, ninguém está livre disso, né? É o mesmo procedimento com a evangelização, como é que é? Na prática, como é que funciona? Sim, a atenção é a mesma. Se ele está com a mesma dificuldade de qualquer outra pessoa, claro que aí tem que ter um cuidado de afastar ele do trabalho, né? Porque não é por causa de um que vai afetar um trabalho todo. Digamos, a reunião mediúnica, a maioria hoje, ele é como se fosse um pronto-socorro, ele é de atendimento a necessitados, é ali de estudo para quem está ali, é uma oportunidade de trabalho e de conhecimento na prática para aqueles que estão ali, ó. Mas é que nem, se tem uma pessoa doente que está desequilibrada lá no pronto-socorro, ela tem que ser afastada, ela não vai poder ficar, se ela está precisando para ela vai ter o que para dar para os outros? Então, não. E a gente, na hora que tem esse autoconhecimento que consegue ver, daí não, eu estou nessa situação, eu não posso participar. Eu tenho que saber a hora que eu estou em condições de doar e a hora que eu estou precisando de receber. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta, assim, só que eu penso algumas coisas, mas eu não sei se estou certa também, porque também eu não entendo muito e nunca participei. Não sei se tem a ver com o nosso assunto, mas um pouco acho que sim. Qual que é o real objetivo, assim, de uma mesa mediúnica? É auxiliar quem já desencarnou, tipo, os espíritos a se encontrar? É o autoconhecimento deles também? É facilitar isso? Com que objetivo uma casa, assim, tem uma mesa mediúnica? Olha, isso aí na maioria é de auxílio e serve muito, porque para nós, quem participa também, ele serve porque ali tu está vendo na prática o que a gente estuda aqui, ó, porque a maioria diz, olha, eu estou passando por tal e tal situação, mas ele praticamente já diz um porquê. Ou ele era apegado com as coisas materiais, ou ele era apegado com as pessoas, ou ele era muito egoísta, Então, ali a gente vê na prática. E a gente tem lições ali que servem para a nossa vida. Então, a gente não pode dizer assim, não, eu vim aqui só para ajudar eles, eu não sei o quê. Não, é uma troca. Claro que daí é assim, ó, é o mesmo objetivo que a gente faz uma sessão pública ali de palestra, com passes e coisas. O que é? É essa troca entre irmãos. Ali uma troca entre irmãos desencarnados e encarnados. Digamos, numa palestra, ali, digamos, entre encarnados, e às vezes também, às vezes não, sempre também entre desencarnados e encarnados, porque
Imagina quanto que os palestrantes falam ali que veio do plano espiritual. Naquele momento ali, quanto tratamento é feito na hora em que a palestra, que a pessoa está lá concentrada, que está bem, quanto passe, quanto tratamento, quanta desobsessão é feita. Então, ali, digamos, é o tratamento para os irmãos encarnados. Daí, outra coisa, também na sessão pública, que ali a gente diz, não, é para os encarnados, ali da palestra, quantos desencarnados estão ali ouvindo? Quantos que naquele momento se colocam em condições, é usado o ectoplasma das pessoas que estão ali com sentimento elevado pelos mentores espirituais e dão o tratamento de desobsessão para ele entender, para ele mudar o pensamento dele. Então, uma sessão de desobsessão é qualquer uma. O nosso estudo aqui é uma sessão de desobsessão, porque ele está usando, nós estamos compreendendo melhor como nós agir e reagir para não sermos obsidiados, mas também para não sermos obsessores. Porque quantas vezes nós somos obsessores, dentro do nosso lar, inclusive, ou principalmente. Então, todo o trabalho é uma desobsessão. Ali a única coisa é uma mediúnica mais ostensiva. Digamos, na hora da palestra, não é ostensiva, mas é intuitiva. E o que está acontecendo no plano espiritual, digamos, uma pessoa com uma alta evidência numa palestra vai ver coisas maravilhosas ali. E que não pode se dizer que não é uma sessão de desobsessão também. Eu lembrei de uma frase agora que eu li em algum lugar que diz que quem educa, ensina, né? Mas quem evangeliza, salva. Acho que isso explica, assim, um pouco do que tu falou, né, Marino? Porque eu entendi um pouco, assim, eu lembrei, assim, de mim, por exemplo, quando eu atendo um paciente, naquela hora, e quando eu encerro uma sessão, por exemplo, tem alguns, né, que já estão mais firmes, vamos supor, com os pensamentos, tudo mais em equilíbrio, que eu termino a sessão assim, nossa, parece que eu recebi muito mais do que eu doei, sabe? Claro que eu sei que eu facilitei o processo, que eu vejo a melhora do paciente, mas é incrível, assim, a troca de energia, né, como isso me faz bem. Daí eu entendi, mais ou menos agora tu falando, eu entendi um pouco isso também, que quando porque a gente é ligados, né, não tem como, nós somos ligados. Se tu pensar em árvores, as árvores embaixo da terra são todas ligadas, elas mandam água, inclusive, uma para outra, né, porque uma árvore às vezes demora muito tempo para morrer ou secar, porque as outras estão mandando por baixo da terra alimento para ela. Então, nós todos somos ligados, o universo é ligado, nós somos a natureza. Para mim, eu sinto assim, né? Essa compreensão que eu tenho. Eu sou o todo, eu faço parte do universo. Então, nós somos ligados uns aos outros por fios invisíveis. Então, claro, a gente vai tomando consciência, como a gente vem aqui estudar tudo, a gente já consegue também facilitar e auxiliar um pouco o caminho do outro, o processo do outro. E tem momentos que a gente também vai precisar, então é uma troca, né? Maristela, eu acho que o que tu faz para os encarnados, na sessão, estão fazendo para o desencarnado, entendeu? Não queira tu fazer para o desencarnado, que tu já está fazendo uma parte boa. Ótimo, para os encarnados, né? Mas seria, eu acho, se o Marino vai complementar daqui a pouco, seria meio para te levar nessa linha, né? Seria o que tu faz para os encarnados, eles fazem para os desencarnados. Aí o seu Marino pode dar uma explicação melhor. Não, tá. Eu acho que ficou bem claro o que tu disse aí, pelo nosso assunto aqui, e o importante aqui das características, a gente analisar de uma por uma ali, ó, porque, como foi falado antes, né, a gente não está livre, o assédio vai ter, a gente tem os momentos que a gente facilita, então, esse aqui não levar a mal a crítica. A gente tem facilidade de aceitar crítica? Quando é crítica construtiva, sim. Mas daí a gente sempre acha que quando é contra o que a gente diz que é destrutiva. Esse que é o problema. Então, primeiro, se alguém está enganado, a gente precisa de humildade, então, tem certas coisas assim que
pelo menos pensar bem, receber uma crítica, ela é construtiva ou ela é destrutiva? Qual é o raciocinar? Porque se alguém criticou, pelo menos na visão dele, e por que a minha é certa e não a dele? Então, pelo menos, a gente, claro que não é qualquer crítica que ele vai aceitando e vai mudando, seguir a vontade dos outros. Mas, se houve a crítica, ela deve ser analisada. E a gente sempre ouve falar que nós, espíritas, não podemos ser melindrosos, né? Tem certas coisas que falam, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, porque às vezes a gente pode estar errado também. Então, aí a gente tem que, como diz, aceitar. Falando nisso, eu estou indo lá no grupo de estudo com bastante paciência, viu? Vocês, naquele nosso encontro, vocês me falaram tanto da paciência. Ontem eu estava lá no estudo e lembrando, né? Daí me veio na mente assim, paciência, silêncio. Tá melhorando. Eu não tive nos grupos passados, né, não participei das atividades anteriores, mas assim, Marcelo, a troca do ambiente de trabalho é demorado. Eu lembro que quando eu comecei no Espiritismo de Santiago, lá no Espírita Jesus, quando eu vim mudar para cá, para Santo Ângelo, fazer faculdade, eu demorei quase 2 anos para me firmar no Fé Esperança. Porque era um outro ambiente, eram outras pessoas, era um outro método, o método de coordenação é diferente. Eles, lá no Jesus usava Causa Apóstolos da FEB, aí aqui usava os livros complementares, então assim, ó, é difícil adaptar o ambiente, mas é paciência, bem como falou, persistência e paciência. Vocês sabem que a semana passada eu pedi um atendimento fraterno lá, porque lá, para te ter um passe, é só através do atendimento fraterno, senão é coletivo. E tudo bem, eu já entendi que na hora da palestra, termina a palestra, tem o passe coletivo, e eu sinto o passe mesmo, sabe? É muito bom. Mas aí eu resolvi pedir, e daí foi bem isso, Lucas, que elas me falaram, assim, né? Eu levei daí o que eu estava sentindo, aquelas angústias, assim, e daí elas me falaram realmente isso, que foi a esposa do presidente da casa, assim, que ela me disse, Maristela, tu tem que ver que tu trocou de cidade, tu trocou de casa espírita, então, assim, ó, é tudo novo, tu tá numa casa também que não era tua, várias situações aí, várias mudanças, né, que aconteceram, assim, na tua vida e estão acontecendo. Então, é isso, né, daí o que eles me encaminharam para tomar passos, 5 passos daí, 5 passos consecutivos, né, só que daí eu só vou poder começar depois que eu retornar em Santo Ângelo, porque elas pediram que fosse sequencial. Daí eu já avisei, ó, eu vou viajar, dia tal, vou para Santo Ângelo. Daí elas, não, mas pode ser na volta. Eu disse, não, tudo bem, então começo no dia 28. Eu falei, até porque eu vou ir lá em Santo Ângelo, daí lá eu vou lá na minha ex-casa, atual casa, enfim, minha casa, né? Eu disse, eu vou tomar um passe lá. Daí elas, então, tá, já avisei até que semana que vem eu não vou estar. Então é bem isso, né? É ter humildade mesmo, a gente sabe disso, mas é que na verdade a gente já vem numa caminhada, né? E daí tu chega com aquela ânsia de estudar, de aprender, de querer, e daí tu tem que ter paciência. É que na prática, a princípio, é mais fácil um que está chegando mudar do que o grupo todo mudar para se adaptar àquele que está chegando. E daí a gente tem que ter aquela posição, como diz o ditado do interior, que nem galinha comprada. Alguém convida, a galinha comprada quando chega estranha, que larga no terreiro, como é que ela fica? Ela fica estranha, meio assustada, e vai, dali a pouco tu entra lá no meio, ela está misturada com as outras, e não tem diferença das outras, ela já se acostumou naquele ambiente, já. Então, de início, a gente é que nem galinha comprada. Então, isso é normal, isso aconteceu com o Lucas, aconteceu comigo, está acontecendo com a Estela, e todos que mudarem vai acontecer, porque é natural, não adianta. Realmente é bem assim mesmo, porque a gente frequentava lá no Jesus também, lá em Santiago, foi trabalhador lá daquela casa, depois Bento Gonçalves, a gente ficou 1 ano e pouco lá, sendo trabalhadores também, e cada casa que a gente ia, a gente notava a diferença, e depois aqui no pé, a gente notou a diferença também, e não é como a gente estava acostumada na casa que a gente iniciou, que foi lá em Santiago. O princípio de tudo é paciência, né?
aí tu tem cabeça para tudo, né? E vem tudo mais, flui mais. É paciência. A Eliane, por exemplo, é um Sabe que adiantamento. Tá bem adiantada lá, vai nos mediúnica, tudo. Eu já é outra. Meu momento vai ser outro, né? Eu faço o acompanhamento dela, levo ela, não seguro ela, não entende? Essa é a minha função, por enquanto, né? Daqui a pouco vai vir a minha função, né? De repente, a minha função é deixar nós ficar mais concentrado, ajudar um a debater, né? E ela, a função dela é ir lá e ajudar. Mas sabe que entrar no coral aqui me ajudou muito, porque aqui não tem atividade como tinha aí, né? Vocês aí tem vários grupos, né? Tem grupo no sábado, tem na segunda, tem o grupo mediúnico, e eu participava de vários aí, então eu tinha bastante atividade, vamos supor, né? E aqui não tem, porque a casa é pequena, a cidade é pequena, imagina, só tem o estudo no sábado, para quem era acostumada, né? Mas daí, quando eu vi que tinha coral, eu digo, vou entrar no coral, porque daí o coral tem um encontro 2 vezes na semana, e daí quem canta os males espanta, né? Vamos cantar. Não te surpreenda que se o coral não for a chave de tudo isso para ti, né? Agora é assim, ó, tudo é uma questão de tempo, uma questão de importância. O mais ali, porque vai chegar a minha vez. Não, já chegou a tua vez. Porque, digamos, essa ajuda que tá dando agora para a Eliane, o que tu traz ela de boa vontade e tudo, quando ela chega ali, ela chega e sendo tranquila para prestar o trabalho, muita coisa tem da tua parte ali, naquele trabalho que está sendo realizado. Então, o trabalho não é só o que tu, numa sessão que tu vem ali, não é só aquele que dá a comunicação, tudo é um conjunto. Digamos, esse apoio para que ela esteja tranquila ali na hora, aquele teu pensamento bom, que quando tu larga ela ali, que se realize o trabalho, muitas vezes tu transmitiu uma energia que vai ser usada ali, o ectoplasma que vai ser usado naquele trabalho, que tu nem imagina. Digamos, a Maristela, ela está lá, ela está participando, ela está se ambientando. Tem só trabalho só no sábado. Sim, é a Maristela que vai abrir o do meio da semana daqui a uns dias. Então, se está faltando, ela está chegando com vontade de trabalhar, então te ambienta que daqui a pouco vai abrir mais um grupo de estudo, porque está chegando gente nova, vai começar. E daí, eu cheguei aqui que nem tu, hoje não estamos aqui no domingo, fazendo um grupo de estudos aqui, que é conjunto, ou seja, não esteja o estudo sair igual, mas a gente teve a intenção de iniciar um grupo de estudo, e assim vai. Então, essa oportunidade vem de acordo, é que a gente que tem a vontade, a gente quer que seja para ontem. E chegou 10 horas, então nós temos que encerrar, e depois um minutinho que eu vou, porque é domingo que vem que nós vamos nos encontrar com a Maristela, o convite para os que não moram aqui, para todos que moram, os que não moram, tanto hoje que eles puderem vir, o seu Júlio, a dona Sandra ali, a Nara, a Vanessa, hoje o outro não está aqui, mas o convite vai ser estendido a todos nós, daí para domingo que vem a gente fazer esse estudo presencial aqui, e daí depois a gente permaneceu nos momentos ali comemorando nosso segundo ano de estudo desse grupo de domingo, né? E daí eu só peço um minutinho depois da prece agora, para a gente fazer a prece, e daí a gente conversa só um pouquinho sobre o encontro de domingo que vem, e daí depois a gente encerra. Então, alguém gostaria de fazer a prece agora de encerramento? Fui convidado pela Silvia, né? Obrigado. Então, nesse momento, vamos todos ficar agradecidos pela oportunidade divina de estarmos em estudo, nos aprimorando, nos preparando, nos tornando pessoas mais compreensivas diante das vicissitudes da existência, que possamos fortificar o nosso ânimo, calar nossas dúvidas, saciar nossos questionamentos, permitindo assim nos tornando pessoas não só mais sábias, mas caridosas com o conhecimento aqui divino.
que possamos partilhar essa mensagem da mediunidade, trabalho fundamental para o consolo de todos nós, encarnados e desencarnados, pois sendo intermédio com os bons espíritos e o auxílio daqueles que ainda estão na caminhada, possamos ser úteis para aqueles que sofrem. Então, obrigado, Jesus, pela oportunidade divina, pela mensagem de amor que partilhaste conosco, que possamos ser propagadores da tua voz, da luz, da paz e da harmonia que trouxeste para a nossa humanidade. Obrigado a Deus pela encarnação que recebemos, por todas as bênçãos e alegrias que temos, que possamos partilhar com aqueles que ainda sofrem. Obrigado ao grupo pelo conhecimento partilhado, que sacia nossa sede de conhecimento e nos proporcione a oportunidade do trabalho. Que assim seja. Então, E assim a seja. gravação aqui. Espere um momentinho.